TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, está começando o programa Com a Palavra especial de fim de ano. Hoje recebendo aqui no estúdio a vereadora Eleika Bezerra, do PSL. Seja bem-vinda, vereadora. Obrigada por mais uma acolhida. E esse programa especial, de final de ano tem o objetivo de prestar contas das ações, do gabinete, no caso do gabinete da senhora, à população natalense. Nós começamos aqui falando sobre educação. Vereadora Eleika Bezerra, em 2019 foi criada a Frente Parlamentar em Defesa da Educação Pública, uma iniciativa do mandato da senhora. E o que é que foi realizado ao longo do ano com essa Frente Parlamentar? Realmente a tônica do nosso mandato é a educação pública. Então, ao sair da Comissão de Educação, achei por bem, recebi a sugestão de alguns colegas vereadores para criarmos a Frente Parlamentar em Defesa da Educação Pública. Então, tudo que pensamos e que foi possível realizar foi tendo em vista a melhoria da nossa educação pública, que está aí pedindo socorro, não só neste momento, mas também ao longo da história. A história da educação do Brasil, ela não vamos dizer assim, ela não é boa, né? Nós temos uma tradição histórica, Eu fui professor de uma disciplina, o UFRN, chamada Estrutura e Funcionamento do Ensino, de primeiro e segundo graus, que era na ocasião assim chamada, e talvez um terço da disciplina era sobre a história da educação do Brasil, porque o hoje se explica pela história do ontem, do antes de ontem. Então, se a nossa educação no Brasil, do Rio Grande do Norte e Natal não vai bem, nós precisamos saber qual é essa história. Eu lembro aqui que essa frente ela promoveu uma audiência pública para discutir o financiamento da educação pública. Faltam recursos ou são mal aplicados? Eu acho que as duas circunstâncias. Eu acho que poderia ter mais recursos e poderiam ser melhor aplicados. Eu acho que há desperdícios na estrutura do serviço público de modo geral. Não estou querendo dizer aqui que seria um pouco de responsabilidade, há muita descontinuidade e, de certa forma, algumas vezes até desvios. E é preciso que a gente aproveite da melhor forma possível o recurso público para a nossa educação. Este país não será uma nação enquanto não tiver uma educação à altura de uma nação. Vamos falar agora também de uma outra frente, a Frente Parlamentar em Defesa do Livro e da Leitura, uma iniciativa também do mandato da senhora. No início de 2019, essa frente promoveu a distribuição de gibis da Turma da Mônica, com a temática da prevenção das drogas. A senhora, inclusive, trouxe o gibi aqui para mostrar. Todos foram distribuídos? Todos os gibis produzidos? Restam Foram mais de 4.000 exemplares, cerca de 4.000 exemplares. Então, acho que, inclusive, é um material assim bem, vamos dizer, motivante e trata justamente de uma questão fundamental para os dias de hoje. Trata da questão das drogas e que é curioso dizer que cerca de 90% dos casos, vamos dizer, de natureza policialesca, vamos chamar assim, que ocorrem na nossa cidade, cerca de 90% tem a presença do problema da droga. Então, nada mais interessante do que a gente começar a trabalhar desde criança, o adolescente, e este material é um material realmente muito Instituto Cultural Maurício de Souza, tão conhecido pelo Brasil afora, inclusive aqui também, e nós tivemos a ideia, acho que foi uma feliz ideia, e que foi muito aceito, um material, vamos dizer assim, motivante, A senhora distribuiu, o gabinete da senhora distribuiu esse material nas escolas municipais de Natal. Houve essa distribuição, esse material está disponível nas bibliotecas, mas houve alguma conversa com os professores no sentido de trabalhar esse conteúdo em sala de aula? Olha, inclusive, houve uma recomendação e uma sugestão, que aproveitasse o material, que inclusive, vamos chamar assim, popular, As crianças dão notícia. Uma linguagem simples, fácil, acessível. A parte de ilustração muito, muito positiva, E acho que foi
iniciativa bem razoável. Outra iniciativa da Frente Parlamentar do Livro e da Leitura foi a realização de audiência pública, enfim, de discussão com relação ao IDEB, né? Ao IDEB, os maiores IDEBs de Natal, das escolas de Natal, foram reconhecidos, essas escolas foram reconhecidas, né, aqui na Câmara Municipal por apresentarem os maiores IDEBs. Por que que essas escolas, elas possuem esse IDEB considerado alto, enquanto a maior parte não tem essa boa avaliação? É bem curioso dizermos aqui isso, né? Vamos dizer, foram selecionadas, definidas, as escolas tiveram as melhores avaliações em Natal e, curiosamente, essas escolas, quando nós tentamos identificar por que essas escolas, os alunos se desempenham melhor do que as demais. Então, um ponto que se destacou foi a questão da existência de projetos de leitura. A leitura é incentivada, sim, estimulada e acontece muito nessas escolas. Então, isso é muito curioso, para que, inclusive, motive e incentive outras escolas a darem importância devida à leitura. Importante. Quer dizer, por conta de projetos que incentivam a leitura essas escolas tiveram um melhor rendimento, um melhor desempenho no IDEB. Bem melhor. Né? É curioso. E atentemos para isso. Porque a questão orçamentária é a mesma, a situação estrutural é a mesma. Semelhante. Né? Agora, uma outra curiosidade é que essas escolas, que é bom que a gente, vamos dizer, evidencie isso, também tem uma participação maior das famílias nessas escolas. Uma maior integração. Então, que é muito importante, porque a gente sabe que a educação começa na família, né? Então, a família tem que estar atenta. A escola, ela realmente é uma instituição que vai colaborar, contribuir, mas não esperemos tanta coisa da escola. Acho que a escola está sendo excessivamente demandada e é bom que a família também fique mais alerta. É verdade, importante. Vereadora, e quais são os planos, né, dessa frente parlamentar para 2020? Olha, é o seguinte, nós estamos sempre muito atentas à questão da qualidade do funcionamento regular, vamos chamar assim, regular da escola. O que seria funcionamento regular? Por exemplo, tem que existir atividade diária. A aula tem que acontecer. Então, nós queremos que este canal que existe entre o nosso gabinete, no caso, por exemplo, telefonemas, no caso de e-mails, etc., que isso vá mais e mais se estreitando, porque eu quero aqui aproveitar a oportunidade e dizer, sabe quando é que a escola pública vai melhorar? Quando o cliente da escola pública for mais atento, acompanhar mais, for mais exigente. Então, eu acho que nós vamos cada vez mais estimular a família para que acompanhe. Quando não há aula na escola, por que não há aula? A família precisa gritar, entende? E aí eu acredito, o cliente mais exigente, teremos então um melhor serviço. Atenção, família, acompanhe a escola do seu filho ou da sua filha e exija, é um direito seu. A senhora falou aí, quando não houver aula, tem que reclamar. Chega muita reclamação nesse sentido ao gabinete da senhora de que falta professor? É uma reclamação que chega, sobretudo nesse contato, né? Nesse canal que abrimos, sobretudo este ano, e que rendeu 70 requerimentos, e realmente a maioria, vamos dizer, dos casos citados nessas ligações, nessas comunicações, se diz respeito a professor. Então, se a escola não tem o professor, e eu queria aqui relembrar, rapidamente, participei, trouxe a ideia até do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, do chamado PEPET. Foi a prefeita Vilma, na ocasião, que aceitou a ideia, oferecer escolas de educação infantil através de convênios, enquanto a prefeitura não dispuser, uma rede suficiente para receber todas as crianças na faixa de educação infantil, então faz convênios. E eu queria chegar à questão da aula e do professor. E essa chegou a receber cerca de 7.500 crianças. Natal aumentou a matrícula da educação infantil de um ano para outro em 111%. Eu estava na Secretaria da Educação. E quando eu cheguei aqui, isso foi morrendo, outras pessoas pensaram diferentemente, e hoje não chega a 1.500. E nós fizemos uma avaliação para os pais que tinham seus filhos nestas escolas conveniadas,
E sabe qual foi a resposta principal? Gosto muito, quase 90% favorável, e uma das causas, porque as aulas não são paralisadas. Existe aula o ano inteiro. Não há greve ou nem outro motivo, porque às vezes a vizinha do vizinho faleceu alguém, aí a escola suspende as aulas. E eu acho que a família tem que estar atenta, não tem por que suspender a aula assim, e às vezes por motivos irrelevantes. Então, aula, professor tem que existir, aluno e professor na escola. Pelo PEPET, pelo que a senhora está explicando, a prefeitura paga pela vaga do aluno na rede privada. Paga uma privada que pode ser conveniada. Não começou com R$30, depois per capita, né? Mas isso era no início dos anos 2000, né? Depois chegou a 80, eu não sei hoje quanto é que está, preciso até me situar, mas isso foi inclusive um exemplo que nós tomamos de Porto Alegre, que o prefeito, inclusive o prefeito do PT, Tasso Genro, entende? Que uma parenta minha me disse que isso acontecia lá. E inclusive, veja só, a regularidade das aulas, a presença do professor, dos profissionais que levam à escola. Ok. A senhora falava então aí desse trabalho que tem feito junto às escolas municipais, né, no sentido de coletar essas demandas, essas reclamações e transformá-las em requerimentos. E para 2020, esse trabalho deve ser continuado, inclusive voltado para os CMEIs. Exatamente. Essa estratégia, eu acho que é uma estratégia interessante, rápida. Que são os Centros Municipais de Educação Infantil. Porque, na verdade, nós nos voltamos, nosso mandato tem duas bandeiras, os idosos e as crianças, no caso, então, a educação infantil. Porque ou a gente começa da base, a educação infantil é a base da educação básica. Ou a gente cuida da base, ou então esse prédio vai viver ruído, rachado, né? Então não adianta esse país se dissesse, qual a principal sugestão que você dá para a educação do país numa hora dessa? Continue a universidade, não vamos desativar nada, etc. Tal. Mas esse país precisa dar importância à sua base. Qual é a sua base? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Ensino superior, não estou dizendo que é aqui que corte, mas qualquer orçamento extra se volte para a base. A senhora disse há pouco que o mandato da senhora é voltado também para o idoso. E essa intenção se reflete nas ações. Eu vejo aqui que em 2019 foi aprovada uma lei que cria o programa SOS Idoso Desaparecido. Do que trata essa lei? Justamente, não é? Porque os idosos também desaparecem. E você imagina o que é um idoso desaparecido, normalmente já tem... Com Alzheimer. Exatamente, já tem alguma dificuldade no seu raciocínio e nada, vamos incentivar, estimular para que as pessoas, de modo geral, possam contribuir. Porque um dia você pode chegar a ser um idoso, inclusive, desaparecido. É verdade. Eu digo você, nós, não é? A população. Além disso, em julho, tem o Julho Branco, né? Foram 2 semanas de eventos com apresentações, enfim. Todas as zonas de Natal, todas as regiões. Em todas as regiões administrativas da cidade, uma campanha que tem o incentivo, o apoio do gabinete da senhora. E inclusive um dos acontecimentos, assim, a parte esportiva, né? Nós demos apoio, mas teve algo que nos chamou muita atenção. Na escola São Francisco de Assis, um encontro entre crianças da escola cantando e dançando com uma casa de idosos que tem vizinha, se não me engano, é a Marli Sarney, viu? Então foi muito interessante, as duas gerações se encontrando. É emocionante. Isso, a professora Raimundinha, que leva muito à frente isso, o idoso já tendo olhar para a infância, pelo menos para a pré-adolescência, e por sua vez estes olhando também os idosos, dançando, cantando, se encontrando. Havendo essa interação aí entre esses públicos. Entre outras coisas, né? Nós, inclusive, colaboramos com as instituições de idosos, né? O nosso salário é doado e, inclusive, essa doação é mais concretamente para as instituições que recebem idosos em tempo integral. Só vamos aproveitar, nós falamos do Julho Branco, para que a senhora explique o que é essa campanha. Olha, que justamente foi o mês de julho, né? Foi escolhido como o mês dos idosos, e aí são desenvolvidas várias atividades, várias ações que venham a prestigiar, a valorizar e a respeitar, sobretudo, o idoso.
Então, é chamando a atenção da população, porque às vezes a população se esquece, né? Se esquece. A faixa etária já não é mais produtiva, né? E, sobretudo, as famílias. Porque os abandonos e os maltratos com idosos geralmente acontecem no seio da própria família. Tem a situação também de abrigos, instituições que recebem os idosos, muitas vezes com atrasos ou com suspensão dos convênios firmados com os órgãos públicos. Muito importante a gente esclarecer a população de Natal. Não se usa mais o nome abrigo, né? Agora o nome é ILPI, ou seja, Instituição de Longa Permanência de Idosos. Eu acho que como houve um sentido meio pejorativo, associado ao nome abrigo. Essa palavra foi deixada de lado. Agora ILPIs. Então, é bom que se esclareça. Nem o governo do estado, nem a prefeitura de Natal dispõe de uma única ILPI. Então, a maioria delas tem vinculação com as religiões. Evangélicos, católicos, espíritas. Que desenvolvem esse trabalho. Que acolhe esses idosos, né, em tempo integral. Isso é que é muito importante. Com custo é um curso de bastante profissionais, alto, né, na área de fisioterapia, nutrição, tudo, enfim, tudo, toda... né? É fim de semana e tudo, então o custo chega em torno de, eu vou aqui dar um número assim aproximado. Antigamente era 2.600, hoje deve estar em cerca de R$3.000 o custo por idoso. Então, a Prefeitura de Natal, alguma dessas instituições recebem recursos financeiros. Antigamente, eu não sei se era cerca de 600 e qualquer coisa por mês. A aposentadoria do idoso, 70% fica para essa instituição, 30% para a família. Então, algumas vezes o reparo não é feito em tempo hábil, algumas vezes a documentação da instituição não está atualizada. Então, realmente é um grande desafio. Mas o que eu quero dizer é que a comunidade, a população de Natal, ela é mais solidária do que a gente pensa. Se nós formos ver como é que essas casas funcionam, aí nós vamos ver que a população contribui muito e as religiões. E não estou fazendo aqui nenhuma diferença. A LBV tem também um tipo de atendimento, se não exatamente isso, mas atendimento de idosos, tem muitas instituições. A ARP, entende? Lá o Espaço Solidário, o Juvino Barreto, LAI, não vou aqui até para não... Mas são não várias omitir. instituições São várias que instituições. desenvolvem esse serviço na cidade. E fiquemos atentos. Nós estávamos aqui falando de legislação, falamos de uma lei da senhora, que é a que cria o programa SOS Idosos Desaparecidos, e tratamos essa questão dos idosos, mas ainda dentro da temática da legislação, de leis aprovadas, leis de autoria do gabinete da senhora, eu destaco aqui uma que ela dispõe sobre medidas de segurança, prevenção e combate à violência contra os profissionais da educação. Tem sido cada vez mais corriqueiro a observarmos no noticiário questões de professores, por exemplo, que são agredidos por alunos. Teve algum caso específico que motivou a senhora a apresentar esse projeto de lei? Não, são vários casos, a gente escuta muito, né? E aqui eu quero defender um ponto. Eu acho que nós vivemos uma crise muito séria de respeito, ou seja, de falta de respeito. Então, essa falta de respeito começa na família e ela se reproduz na escola. Então, o professor, eu gosto de chamar inclusive essa expressão, ele não é devidamente respeitado. Como as crianças e os adolescentes não aprenderam a respeitar os seus mais velhos, isso é transferido para a escola. Então, é realmente um grande desafio. Eu gostaria até de discutir essa ideia com alguém. Antigamente, no meu tempo, pelo menos, de aluna, o professor entrar na sala de aula, o que é que acontecia? Os alunos se levantavam. Você pode dizer, sim, mas isso, sim, é uma simbologia. Toda simbologia tem um significado. Por que não se tenta? E eu acho que é preciso também fazer um esforço junto à família, né? Porque muitas vezes a família diz, eu vou agora denunciar porque a escola, por exemplo, suspendeu o aluno, etc. e tal. Eu acho que nós todos precisamos nos unir para que tenhamos um ambiente mais respeitoso. Não só na escola, em todos os lugares, inclusive a partir de casa. Verdade. Pelo que a senhora nos passa, né, houve a universalização da educação em que o governo tem que receber e atender a todos, numa escola democrática, uma escola inclusiva, e esse público que antes era
restrito, era menor, foi em muito ampliado. Passou a receber de diversas condições sociais, enfim, e com valores diferentes. Então esse público chegou, houve essa universalização, houve esse acesso e chega esse público com valores diversos. E aí eu acho que falta esse valor do respeito, de ter esse respeito com o profissional da educação, né? O professor em sala de aula. Sim. Que a senhora nos relata aqui um exemplo de como acontecia antes para hoje. São novos tempos, mas está faltando aí o valor respeito. Muito sério. O valor respeito é alguma coisa que essa ideia tem. E eu aqui aproveito até a ocasião. Se nós vivêssemos mais o respeito, todos nós seríamos mais felizes. Professores, alunos, pais, qualquer cidadão. Até o meio ambiente, a natureza, se for respeitada, vai ser mais, estará mais à nossa disposição. Mas eu queria completar o seguinte, quando você diz, realmente era um percentual muito baixo da população que era atendida, inclusive na escola fundamental, né, básica mesmo. E quando passou, se expandiu, se estendeu, mas eu faço uma observação. Sim. Eu acho que o nível de exigência dessa clientela, quando aumentou, é muito baixo. Eu passei em 2 secretarias, do Estado como subsecretária, da Prefeitura como secretária de Natal, mas poucas vezes eu vi famílias, né, se aproximarem dessas instituições para solicitarem melhoria da escola. Inclusive a regularidade das aulas. Então, isso é muito sério. Aí é o que eu digo sempre. Por favor, sejamos mais atentos e sejamos mais exigentes. Acontece, às vezes, até de exigir que o aluno passe de ano, mas sem estar com o conhecimento com a condição para isso. Devido. E aí nós temos também um público de analfabetos, né, funcionais. Semi-analfabetos. Posso aqui pegar esse semi-analfabetismo? Temos um projeto, emenda apresentada, 3 emendas que são muito frustrantes, a não realização delas. Uma delas é essa, para justamente avaliarmos, chama-se INAF, Indicador Nacional da Alfabetização Funcional. Porque não adianta você dizer, Natal tem 13% de analfabetos, ou coisa semelhante a isso. Sim, mas o analfabetismo, ou o alfabetismo, tem vários níveis. E existe já metodologia nesse país sobre isso, e infelizmente Natal não quis, até hoje, 2 situações. Uma, não quis avaliar, temos emenda já aprovada, mas não funcionou, acho que não. A Prefeitura de Natal não quis saber qual era a real situação da alfabetização da nossa população. Também não quis, emenda também, de nossa autoria, conhecer o custo aluno de Natal. Você imagina o que é a Prefeitura saber exatamente quanto custa o aluno na creche, na pré-escola, no fundamental, de adultos, etc. E não quis também, até hoje, instalar as bibliotecas parque, que foi aqui aprovada aqui para várias regiões de Natal, uma biblioteca, não uma biblioteca convencional, mas inspirada inclusive na biblioteca de Manguinhos do Rio de Janeiro, que é interessantíssima, é um grande centro cultural, cujo núcleo é a biblioteca, a leitura. Mas entra tudo mais, teatro, canto, música, etc. e tal. Mas também, até hoje, não. Vereadora, ainda dentro da temática da legislação, tem uma lei de autoria da senhora que instituiu o Programa Municipal de Saúde Mental Preventiva voltada aos professores da rede pública, da rede pública municipal de educação de Natal. Como é que funcionaria essa lei quando regulamentada? Ela já está regulamentada? Como é que seria o funcionamento dela? Não está regulamentada. E aí eu aproveito... Seria com acompanhamento psicológico? Aproveita a ocasião, inclusive, para desdobrar um pouco, né? Nós estamos vivendo, inclusive, uma situação, a dimensão psicológica está sendo, assim, muito questionada nos últimos tempos, muita ansiedade, muita angústia e até casos mais graves, né? Desdobramento disso. Então, o profissional professor precisa, ele que lida com a infância, com a adolescência. Aí é que ele precisa mais ter a sua dimensão psicológica, vamos dizer, vamos chamar de usar um termo mais acessível, equilibrada. Porque você imagina o que é um professor quando perde, né, a sua condição de regularidade do seu pensamento, das suas emoções. Porque nós temos várias dimensões da vida.
a dimensão emocional é muito determinante para nós. Então, vamos cuidar dessa dimensão de quem cuida de tantas outras crianças e adolescentes. Agora, aqui eu também eu queria aproveitar essa ocasião e dizer, alertar a população e alertar os que fazem essa Câmara. Não há falta de leis. Um legislativo existe para legislar e para fiscalizar. E eu considero, com todo respeito aos que pensam diferentemente, nós temos muitas leis. Tantas leis que só nas 3 dimensões de cultura e de educação de idosos, só num levantamento que fizemos aqui, né? Temos 133 leis. Os idosos têm, só de idosos, nós temos 54 leis em Natal. Então nós precisamos, eu acho que grande desafio da nossa casa é fiscalizar e fazer com que essas leis sejam cumpridas. E eu, sinceramente, aqui, eu não uso essa estratégia de dizer que apresentei 30, 40 projetos de lei, não. Aqui eu lanço um desafio para a nossa Câmara. Vamos fiscalizar cada vereador, que inclusive que está ainda em mandato, e que, vamos dizer, que conseguiu aprovar um projeto XYZ. Vamos ver como é que está isso. Eu vou me propor a fazer isso. Tenho poucos, pois esses poucos, nós vamos, neste ano próximo, corrente, nós vamos ver o que é que está acontecendo em relação a isso. Entendeu? Importante esse acompanhamento. É a fiscalização, da legislação é a missão aprovada. Não são 2 missões dos legislativos brasileiros? Legislar e fiscalizar. Eu entendo, se legisla demais e fiscaliza de menos. Ok. Vamos falar um pouquinho agora, vereadora, sobre o lançamento do projeto Quem Ama Valoriza, em homenagem aos 420 anos de Natal. Foi um projeto que o gabinete da senhora abraçou, propôs. Na Câmara Municipal houve uma solenidade alusiva a esse momento e, inclusive, com o lançamento de uma logomarca, não é isso? Uma logomarca que ressalta esses 420 anos, reforçando aí a questão da identidade, né, do pertencimento. O que me inspirou isso é o seguinte: eu observo que no Nordeste brasileiro, se você observa as capitais, sobretudo as vizinhas, João Pessoa, Recife, um pouquinho mais adiante, Maceió, Fortaleza, etc. e tal, eu acho que nós de Natal, que temos uma cidade belíssima, nossa cidade é muito bonita, nós temos uma natureza muito especial, mas eu acho que nós não temos um certo entusiasmo pela nossa cidade. E aí, como nós não temos esse entusiasmo, que pode chamar amor, o sentido de pertencimento, o que for, eu acho que terminamos não cuidando bem da nossa cidade. E eu acho que se nós despertarmos para nós natalenses tudo isso que temos de bom, se nós amarmos a nossa cidade, nós vamos cuidar melhor dela. Então essa ideia surgiu realmente, confesso que até um pouco fico feliz em lembrar os 400 anos de Natal, que eu estava na Secretaria Municipal de Educação e que a prefeita de então, a professora Vilma, ela realmente comemorou os 400 anos de Natal, não é? Com várias, temos inclusive marcos, Escola Quarto-Centenário, Viaduto Quarto-Centenário, aquele pórtico lá da entrada de Natal Quarto-Centenário e por aí adiante, né? Então, eu acho que está na hora, como o Natal está fazendo 420 anos, está na hora de comemorarmos, para nos inspirarmos e amarmos mais a nossa cidade, cuidarmos melhor dela. Verdade. Vereadora, nosso tempo está chegando ao fim. Nós ainda temos aqui vários assuntos que separamos nessa pauta para essa conversa, como as sessões solenes. O gabinete da senhora promoveu várias solene para a entrega da comenda da medalha Câmara Cascudo, da comenda Educador Anísio Teixeira, dentre outras solenidades. Mas eu gostaria agora de tratar de uma questão que a senhora leva bem a sério desde o início, quando chegou à Câmara Municipal, que é a prestação de contas com relação aos recursos públicos e de doação do salário da senhora enquanto vereadora. Eu tenho aqui os dados em relação a 2019. O gabinete da senhora, em 2019, fez de doação o valor de mais de R$124 mil em doação do salário. Para quais instituições e onde é que a população pode acompanhar essa destinação do recurso? É um recurso próprio, porque trata-se de salário da senhora, mas que eu acredito que a senhora faz essa divulgação, né,
faz essa doação para as instituições e deve ter essa divulgação para que a população acompanhe. Primeiro, as pessoas estranham porque não é muito comum. E, inclusive, indagam, mas como? Alguns dizem assim, essa mulher é rica? E eu respondo, sou a remediada. O carro que eu tenho me satisfaz, o apartamento que eu tenho me satisfaz, tenho os filhos bem localizados, situados por aí. E eu gosto sempre de dizer, mas por que você resolveu doar? Entende? Seu salário, ser vereadora para doar. É porque eu quero retribuir um pouco do muito que a vida me deu. E aqui eu quero objetivamente. 4 filhos, todos estudaram na Universidade Pública, o FRN, de onde sou aposentada. Entende? Dos 4, 3 são concursadas. E eu digo, o que é que eu posso dar de volta? O que é que eu sei? Não sei pintar, não sei bordar, não sei cantar, não sei tocar. Vivi a educação desde 17 anos de idade. Sei dirigir carro, viu? Se precisar de motorista, estou às ordens. Viu? Então eu digo, eu queria ser vereadora, e esse meu salário, eu quero fazer um trabalho voluntário, e esse meu salário eu quero doar. E isso eu faço. E as pessoas dizem, é possível, nós temos um controle interno, porque o salário chega dos 5% para o partido, descontados o que tem que se descontar de INSS, o que for, aí de Previdência, e o restante é doado, basicamente para as organizações que recebem idosos e essa ou para as doação crianças. Está disponível no site da senhora. professoraleica.com.br. Está lá. Está lá disponível. Inscrito, Todos podem acessar. Acreditem. Viu? De 2013 a 2019, quase 1 milhão em doação. Sendo mais exata, R$ 906.040,27. Ok. Vereadora, nosso tempo chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer a senhora por ter vindo aqui participar conosco desse programa Com a Palavra especial de final de ano, uma prestação de contas aí do trabalho parlamentar para você, cidadão natalense que nos acompanha, vereadora eleita aqui prestando contas do que fez ao longo do ano, de como foi a atuação parlamentar dela, o posicionamento dela aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado. Parabéns a vocês que fazem a nossa televisão, viu? Pelo excelente trabalho. Obrigado em nome de toda a equipe. Obrigado, a senhora, pela participação. E continuem ligados em nossa programação. Outras informações sobre a cidade e o Legislativo natalense, você confere aqui.